A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 16. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Que batismo maravilhoso o de nosso Senhor e Salvador Jesus, que quando saiu das águas, os céus se abriram e o Espírito de Deus veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Quero falar no dia de hoje sobre alguns nomes do Espírito Santo, no Novo Testamento. Na verdade, vamos mencionar 14 nomes do Espírito Santo no Novo Testamento. Primeiro, Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 20, ele é chamado de o Espírito de vosso Pai. Olha só, Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que é que fala em vós. Portanto, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 7. Ele é chamado também de Espírito de Jesus. É Paulo quem usa a expressão, aqui Lucas está escrevendo o livro de Atos, e diz o seguinte, que são palavras de Paulo, diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 4, chama o Espírito de santificação. Diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Jesus, Espírito de santificação. Lemos também Romanos capítulo 8, verso 2, que ele é chamado Espírito de vida, pelo que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, ele é o Espírito que dá vida. Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Jesus, Espírito de santificação, Espírito de vida. Romanos 8, 9, além de ser chamado Espírito de Jesus, é chamado de Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, aqui temos Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Jesus, Espírito de santificação, Espírito de vida, Espírito de Cristo, são nomes que ele tem. Mas ainda em Romanos 8, verso 15, ele é chamado de Espírito de adoção, porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito de adoção. Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Jesus, Espírito de santificação, Espírito de vida, Espírito de Cristo, Espírito de adoção. Até aqui já vimos 7 nomes, vamos ver mais 7. Gálatas capítulo 4,
verso de número 6, aqui ele é chamado de Espírito do Filho. Olha só, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Portanto, ele é o Espírito do seu Filho, o Espírito do Filho, que clama Abba Pai. A mesma coisa que fala em Romanos 8,15, Abba Pai. Lá é chamado Espírito de adoção, aqui é chamado Espírito do seu Filho, Espírito do Filho. Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. 2 nomes que nós vamos encontrar em Efésios 1,17. Espírito de sabedoria. É o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. E não é só Espírito de sabedoria, é de revelação. Portanto, até aqui já temos 10 nomes. Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Jesus, Espírito de santificação, Espírito de vida, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito do Filho, Espírito de sabedoria e Espírito de revelação. Mas vamos continuar, mais nomes que o Espírito tem no Novo Testamento. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ele não é de temor, de medo, mas de fortaleza. Então, o espírito de fortaleza e de amor. Ele é o espírito de amor. Diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Ele é espírito de fortaleza, ele é espírito de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7, encontramos espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de moderação. 3 nomes mais do Espírito: espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de moderação. Mas vamos terminar com Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 10. Apocalipse 19, 10 diz: E eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele disse: Olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ele também é chamado de espírito de profecia. Profecia, aquele que fala em nome de Deus. Toda profecia que vem de Deus é a palavra de Deus e vem do Espírito de Deus. Portanto, 14 nomes do Espírito Santo. Primeiro, Espírito de Deus. Segundo, Espírito do Pai. Terceiro, Espírito de Jesus. Quarto, Espírito de santificação. Quinto, Espírito de vida. Sexto, Espírito de Cristo. Sétimo, Espírito de adoção. Oitavo, Espírito do Filho. Nono, Espírito de sabedoria. 10º, Espírito de revelação. 11º, Espírito de fortaleza. 12º, Espírito de amor. 13º, Espírito de moderação. E 14º, Espírito de profecia. Há muitos outros nomes, mas fique com esses 14 nomes do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. Ele também é Espírito do Senhor, tem tantos outros nomes que nós poderíamos dar a ele. Espírito Santo, 14 nomes para você no Novo Testamento. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal entre amigos e familiares. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.